vilão de WandaVision será o antagonista da fase 4 do MCU. Série Falcão e o Soldado Invernal já está quebrando recordes. Liga da Justiça de Zack Snyder revela o Coringa sem tatuagem de Jared Leto. Essas e outras notícias a seguir. Anima Nerd. Anima News começa agora. WandaVision está moldando todo o enredo da fase 4 da Marvel. Desde que WandaVision começou a ser exibida no Disney Plus, a tendência mais forte é de que o verdadeiro vilão da série é Mephisto, um demônio extradimensional dos quadrinhos da Marvel. A ameaça de Mephisto não vai ser resolvida no fim da série e deve perdurar pelos projetos seguintes do MCU, com o vilão tentando coletar almas poderosas em sua jornada pela franquia. Após coletar a alma de Wanda, através de seu arauto Pietro Maximoff, o vilão partiria atrás do Homem-Aranha. Sim, isso mesmo. Peter Parker pode ceder a Mephisto a próxima alma poderosa para seu exército de almas. Em Homem-Aranha 3, o mundo conhece a identidade secreta do herói após um plano traçado por Mistério. Por causa disso, é bem provável que pessoas próximas a Peter se tornem alvos de vilões, o que pode acabar acarretando na morte de personagens como a Tia May. Mephisto, então, encontra em um Peter Parker deprimido a oportunidade de ganhar aquela nova alma e oferece a ele a chance de trazer de volta a pessoa que se foi, e de quebra, fazer com que o mundo esqueça a identidade secreta do Homem-Aranha. Já foi confirmado que Doutor Estranho 2 deve lidar diretamente com as consequências vistas em WandaVision e o Homem-Aranha 3. O sacrifício de Natasha pode ter consequências ainda maiores no MCU. Viúva Negra e Thor Amor e Trovão têm relação com Mephisto. Natasha Romanoff, como todos sabem, sacrificou sua alma em Vormir em prol de salvar o mundo em Vingadores Ultimato. No mesmo filme, ao fazer uso da manopla a fim de trazer de volta os mortos do estábulo, Hulk não consegue ressuscitar a Viúva Negra, isso porque sua alma já havia sido reclamada por outra entidade. Mephisto. Apesar de se concentrar numa história do passado, Viúva Negra pode ser uma maneira de não só desenvolver Natasha e introduzir uma futura Viúva Negra no MCU, como também de relacionar a origem da heroína com o seu fim trágico. Destino este que deve reverberar no futuro da franquia devido à chegada desse novo vilão. De alguma forma, iremos descobrir que o responsável por adquirir as vidas na Joia da Alma é, esse tempo todo, ninguém menos que Mephisto. Porém, se você bem lembra, assistimos a uma outra heroína perder sua vida em Vormir antes, Gamora. É aí que entra Thor Amor e Trovão. O filme vai reunir o Asgardiano com os Guardiões da Galáxia novamente. Sendo assim, o sacrifício de Gamora pode ter vez no longa. É possível que eventualmente os heróis descubram que existe uma maneira de recuperar a alma da Guardiã, derrotando aquele que está sob posse dela. Mephisto. Thor e os Guardiões da Galáxia podem ter que enfrentar Mephisto em algum momento. É por isso, então, que não teremos um filme dos Vingadores nessa fase. É provável que o arco de Mephisto seja responsável por aposentar mais heróis do MCU, abrindo espaço para novos personagens que serão introduzidos nessas novas produções. Troca de quadrinho. Com mais de 125 milhões de visualizações em um único dia, o novo trailer de Falcão e o Soldado Invernal quebrou o recorde de visualizações de conteúdo. Este é o maior número na história, pelo menos para uma série destinada a uma plataforma de streaming. O recorde absoluto está mantido para Vingadores Ultimato, cujo primeiro trailer foi visto por 289 milhões de pessoas em um único dia. Portanto, tudo sugere que a série sobre os super-heróis será o mais novo sucesso do Disney Plus depois de WandaVision. A possibilidade é um bom presságio para as franquias televisivas da Marvel, já que 10 séries originais estão atualmente em desenvolvimento, incluindo os spin-offs dedicados a Loki, Gavião Arqueiro, She-Hulk e Nick Fury. O trailer traz os protagonistas são Wilson de Anthony Mackie e Bucky Barnes de Sebastian Stan em ação. O destaque é que ambos seguram o escudo do Capitão América que Steve Rogers entregou para o Falcão em Vingadores Ultimato. A trama de Falcão e o Soldado Invernal vai acompanhar Sam Wilson lutando para assumir o posto deixado pelo herói. Ele se junta a Bucky em uma nova aventura que vai colocar à prova as habilidades dos dois. Ainda é possível ter um vislumbre de Daniel Bryan de volta como Barão Zemo, desta vez de capuz roxo, no trailer. Além disso, chama a atenção o fato das cenas não mostrarem completamente o novo Capitão América John Walker, que será interpretado por Wyatt Russell. Como a série é focada em Sam e Bucky, tudo faz parte do marketing de divulgação. Troca de quadrinho. Novas imagens do Coringa de Jared Leto, na Liga da Justiça de Zack Snyder surgiram onde vemos que o príncipe palhaço do crime não tem suas tatuagens controversas do Esquadrão Suicida.
As fotos em preto e branco mostram o Coringa de Leto, com um cabelo muito mais longo do que sua encarnação anterior, com maquiagem que tem uma aparência muito mais parecida com o de um palhaço, evocando memórias da interpretação de Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas. No entanto, seu traje se assemelha ao de um açougueiro ou de um cirurgião. Zack Snyder filmou uma nova cena para o filme envolvendo especificamente o Coringa, e há quem diga que irá ter relação com a morte de Robin. Esta versão do Coringa de Jared Leto é muito mais sinistra e assustadora da que foi apresentada em Esquadrão Suicida. Sobre o Coringa de Jared Leto, Snyder disse: "O Coringa é realmente a única coisa em que pensei em retrospecto. Mas devo dizer que sempre foi minha intenção trazer o Coringa a esse mundo." O novo visual vem acompanhado de novos adereços como um colete à prova de balas enfeitado com emblemas sujos da polícia. Atenção, alerta de spoiler da cena do Coringa em Liga da Justiça versão Zack Snyder. É revelado que a sequência do Coringa no novo corte do filme se passa durante uma sequência ambientada em uma terra em ruínas depois que o tirano alienígena Darkseid dizima o planeta. É uma sequência de sonho, uma visão psíquica, vivida por Bruce Wayne de Ben Affleck, que revela o que acontecerá se os super-heróis não conseguirem impedir o ataque. Coringa é uma espécie de fantasma do Natal que ainda está por vir, fornecendo motivação por meio do terror. O cineasta continuou dizendo: "A cena explica por que Bruce tinha um cartão Coringa colado em sua arma que você vê em Batman vs Superman." Ele também prossegue dizendo: "Sempre quis explorar a morte de Robin. E se algum dia houvesse um próximo filme, o que provavelmente não haverá, eu queria fazer uma coisa em que em flashbacks aprendessemos como Robin morreu, como Coringa matou e incendiou a mansão Wayne, e aquela coisa toda que aconteceu entre ele e Bruce." De acordo com Snyder, a versão do Coringa que vemos na Liga da Justiça não será a mesma do Esquadrão Suicida, mas aquela que aparece em uma visão vivenciada por Batman de uma terra dizimada e governada por Darkseid. O legal da cena é que é o Coringa falando diretamente com o Batman sobre o Batman. É o Coringa analisando o Batman sobre quem ele é e o que ele é. Isso é o que eu também senti que os fãs do DC Universe mereciam. Ou seja, o Coringa do Jared Leto e o Batman do Ben Affleck nunca se encontraram de verdade. Não parecia legal para mim que tivéssemos feito todo o caminho através desta encarnação de Batman e Coringa sem vê-los se unindo. Snyder sugeriu o novo visual do Coringa no início de fevereiro, divulgando uma imagem em preto e branco de uma carta de jogo do Coringa presa entre o indicador e o dedo médio de uma figura cujo rosto branco pálido está borrado, mas é obviamente Leto. Liga da Justiça chegará a HBO Max apenas como um filme de 4 horas em 18 de março. Foi originalmente revelado na DC Fandom que o filme seria dividido em 4 partes de 1 hora, mas os novos comentários de Snyder parecem indicar que ele será lançado apenas como um filme único, em vez da série de 4 partes. Em um que informal com o diretor através dos comentários, Snyder também revelou que não haverá cenas após os créditos. A data de lançamento ainda está marcada para março, embora exista competição em potencial com o Godzilla vs Kong no mesmo mês. A sinopse atualizada diz: na Liga da Justiça de Zack Snyder, determinado a garantir que o sacrifício final do Superman não fosse em vão, Bruce Wayne alinha forças com Diana Prince com planos de recrutar uma equipe de meta-humanos para proteger o mundo de uma ameaça se aproximando de proporções catastróficas. A tarefa se mostra mais difícil do que Bruce imaginava, pois cada um dos recrutas deve enfrentar os demônios de seu próprio passado para transcender o que os impediu, permitindo que se unissem, finalmente formando uma liga de heróis sem precedentes. Agora unidos, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Cyborg e Flash, pode ser tarde demais para salvar o planeta de Lobo da Estepe, Darkseid e suas intenções terríveis. É isso por hoje. O Anima News fica por aqui. Se achou animal, deixa seu dedo virado para cima para eu morder, e se inscreva se quiser que eu apareça de novo. Avante Animanos!